E apesar da promessa do aumento das linhas de ônibus que atendem trabalhadores em Ribeirão Preto, em regiões de Ribeirão Preto, quem precisou do transporte público agora pela manhã voltou a enfrentar filas e demora. O Guilherme Campos acompanhou de perto. Veja agora na reportagem do dia. Vai! Lisiane entra no ônibus às 7h20 da manhã para começar a trabalhar às 11 horas da manhã. Ela pega um ônibus na Vila Virgínia e o outro no terminal da Zona Sul. E é aqui onde está o maior problema. O ônibus da linha Nova Aliança, que leva os passageiros até a região do Shopping Iguatemi. Os ônibus quebrados, a gente passando mal dentro do ônibus, um sufoco para chegar. Não está conseguindo ninguém chegar no horário num serviço, porque eles tiraram os ônibus e estão colocando só uma Aliança. E estão dizendo que vai tirar uma Aliança. Ela explica que a situação piorou depois que os novos ônibus começaram a circular. Depois que entrou esses ônibus novos, está muito difícil para a gente trabalhar. A gente não consegue chegar no horário, a gente só chega atrasada. Ontem o horário de 5h30 da manhã, ele não passou. Ontem o ônibus estava quebrado, estava escrito reservado. Lisiane manda um recado para o prefeito Duarte Nogueira. Prefeito, pelo amor de Deus, olha pra gente, já estou para pedir conta do serviço, porque já está insuportável isso. Durante toda a semana, quem depende de ônibus em Ribeirão Preto enfrenta problemas. No terminal da Zona Sul, ao lado do Ribeirão Shopping, os ônibus ficam lotados. Até o motorista sofre para entrar. Gente, nem o motorista consegue entrar, porque não tem lugar pessoal sentando na cadeira do motorista. Olha, ele se enfiou lá dentro. Vamos ver como ele vai entrar, ó, ao vivo, hein? Vai com a porta aberta. Gente, olha ali as manobras para o motorista sentar. Pelo amor de Deus. Durante uma entrevista ao vivo no Balanço Geral, o diretor de transporte da RPMob disse que em 10 dias, mais ônibus novos estariam em circulação. Nós já estamos programando toda a troca daquela frota de micro-ônibus para os midi-ônibus. Isso deve acontecer nos próximos 10 dias. O midi ele é um veículo com maior capacidade, o micro tem 40, o midi são 70 passageiros, já com ar-condicionado, já com Wi-Fi e tudo aquilo que a frota nova está disponibilizando para a população. Então, em 10 dias, no máximo, essa frota será substituída. Não só dessas linhas do Ribeirão Shopping, mas nas demais linhas alimentadoras também. Horas depois, a RPMob enviou uma nota para a produção da Record TV, informando que o prazo foi antecipado. Os ônibus novos estariam em circulação nesta quinta-feira, mas não foi o que aconteceu. Não enviaram o ônibus novo, mandaram o ônibus velho aqui, ó, e já estava lotado, né? Mas o ônibus novo que prometeram pra gente não chegou. E não para de subir gente, ó. Enquanto isso, os passageiros seguem em enormes filas para entrar nos ônibus lotados. A fila do Colina começa aqui, já tá dando volta aqui na praça. A fila do Guaporé, ó, começa ali e já deu volta no quarteirão, ó. E nada até agora. A praça já tá aqui, ó. Olha o tanto de pessoa, o ônibus não vem desde as 6h30 da manhã. Ó, gente, saindo agora, um Guaporé extremamente lotado, ó. A moça na porta. E olha o tamanho da fila que ainda ficou pro Guaporé, porque não coube todo mundo, ó. Tá vendo? A fila ainda desce pra lá. É isso. Olha, uma imagem impressionante, assustadora. Vou direto com o Guilherme Campos agora. Antes do Guilherme comentar sobre a interdição que nós antecipamos aqui na abertura do Balanço Geral, ô Gui, comenta com a gente sobre esse caos no transporte público. Ontem, ainda durante o Balanço Geral, você conversava com um dos diretores da RPMob. Ele prometeu, resolver essa situação no prazo aí de uma semana, alguns dias, mas na parte da tarde falaram, olha, na quinta vai estar tudo ok. E não estava, para variar, o povo sofrendo nessas imensas filas em várias regiões de Ribeirão, né, Gui? Exatamente, Valentim. E depois do que aconteceu, uma entrevista ao vivo, de que depois de 10 dias
essa história iria mudar, mais ônibus começariam a circular em Ribeirão Preto, esses ônibus que fazem essa linha aí do terminal de ônibus que fica na zona sul de Ribeirão Preto até bairros mais distantes, Guaporé, Jardim Olhos d'Água. E aí teve essa declaração, né, do diretor de transporte da RPMob, e aí durante a tarde, depois do balanço geral, surgiu uma nota, e essa nota dizia que esse prazo seria antecipado. Hoje, ônibus novos já começariam a circular, ônibus com uma capacidade maior, né, para transportar passageiros. E aí, uma usuária do transporte coletivo, né, depois de ficar sabendo de toda essa história, de que seriam 10 dias, depois esse prazo foi antecipado, gravou um vídeo para mostrar que nada mudou por lá. Ela mandou para a produção da Record TV e aí a nossa equipe de reportagem foi lá conferir de perto. Chegando lá, encontrei a Lisiane para relatar mais problemas. Aí é um problema envolvendo um ônibus que faz a linha Nova Aliança, né? Então, é um ônibus que vem do centro, para ali no terminal de ônibus, que fica na Zona Sul, ao lado do Ribeirão Shopping, depois passa pelo bairro Nova Aliança e segue até o Shopping Iguatemi. E aí ela disse que essa linha está com muito problema. Ônibus lotado, ela precisa muitas vezes ir até o local de trabalho dela, que fica lá no Shopping Iguatemi, nos degraus, né? Então ela vai ali, porque não tem como ela sentar e muito menos ficar em pé no corredor. E ela falou que esse problema aumentou depois que ônibus novos começaram a circular. E aí é difícil a gente entender essa matemática, né? Por que agora esse problema piorou? Os ônibus velhos realmente não vão estar mais em circulação. Então, não vai ter mais ônibus circulando em Ribeirão Preto. Saem os velhos, entram os novos. Mas aí era para ter, de repente, um pouco mais de conforto, né? Ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado. E aí não está acontecendo isso. Ela disse até que ouviu dizer que iriam tirar essa linha que faz o bairro Nova Aliança, né? E ela precisa desse ônibus para chegar até o local de trabalho. E aí teria então uma nova linha. Não tem. E aí ela está enfrentando muita dificuldade. Ela entra no trabalho às 11 horas da manhã. E para chegar lá a tempo, ela pega o primeiro ônibus às 7h20 da manhã. Chega no terminal de ônibus, né, da Vila Virgínia até esse terminal de ônibus por volta das 8 horas da manhã. Depois de 20 minutos, 8h20, pega esse ônibus Nova Aliança, que hoje, por incrível que pareça, estava até vazio. Ela falou, só porque vocês estão aqui, hoje o ônibus está vazio. Mas não é isso, né? Até peguei o telefone dela, vamos continuar acompanhando esse caso, essa linha que ela pega. De repente a gente pode até mostrar desde o início, né, o primeiro ônibus que ela pega até chegar no terminal lá da Zona Sul de Ribeirão Preto para ir até o Shopping Iguatemi. Bom, e aí ela disse então que às 8h20 pega esse ônibus para chegar até o Shopping Iguatemi, do Ribeirão Shopping até o Shopping Iguatemi, chega lá por volta das 9 horas da manhã. E aí fica esperando o horário de começar a trabalhar, porque ela só entra às 11 horas da manhã, ela é operadora de caixa. Então essa é a vida de uma usuária do transporte coletivo, mas muita gente está passando por isso. Então a gente entende que pode ser uma fase de adaptação. A ideia de corredor de ônibus aqui em Ribeirão Preto é muito boa, mas será que está sendo executada da maneira correta, né? Eu, por exemplo, Valentim, se eu quiser pegar um ônibus de onde eu moro até a Record, vou gastar mais ou menos 1h30. Isso eu digo que eu já fiz esse teste, já faz um tempo. De repente a situação até piorou, porque onde eu moro lá tem que pegar um leve-trás, esse leve-trás descer até um ponto mais próximo ali a Maurílio Biagi, e aí então seguir ao centro da cidade e aí até próximo ao bairro da Record. Então é assim que funciona. Em bairros distantes, a situação ainda não melhorou, ainda não tem mais ônibus, e dá para a gente ver aí por esses relatos, esses vídeos. Está faltando ônibus novos, muito bem, isso é legal, mas está faltando ônibus. Esses ônibus não estão conseguindo acompanhar a demanda. Durante toda a semana a gente acompanhou, né, vídeos de usuários do transporte coletivo. Os ônibus estão lotados. E não era isso, a gente não registrava esse tipo de problema. E agora nós estamos registrando esse tipo de problema todos os dias. Já é o terceiro dia que a gente mostra problema de lotação de ônibus no terminal da Zona Sul de Ribeirão Preto. Um terminal que é diferente, a gente sabe disso. Ponto de ônibus em Ribeirão Preto é um pedaço de ferro azul. Lá no Ribeirão Verde foram colocados e falta orientação. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: quando entrega algo, já não tem que entregar da maneira correta?
Mas pelo jeito não é assim que funciona o trabalho da RP Mob. Entrega, aí depois de um tempo vai lá e vai ajeitando aos poucos. A gente imagina que o povo não merece isso, já merece a entrega de algo funcionando. Assim como os corredores de ônibus não estão funcionando ainda. E aí o motorista já não pode passar no corredor de ônibus, sendo que o corredor de ônibus não está funcionando ainda da maneira adequada. É isso que a RP Mob diz, que estamos em fase de adaptação e tudo mais, tem que ter paciência, mas essa não é a mesma conversa para o motorista de carro, né? Ele já não pode passar por lá, que se ele passar vai ser multado e tudo mais. O fato é, Valentim, que por enquanto a gente não percebe nenhum incentivo para quem está acompanhando o balanço geral aí e usa o carro, e a gente pode até fazer esse questionamento, de repente o pessoal mandar isso pelo WhatsApp. Você aí, que anda de carro, já tem coragem de deixar o seu carro na garagem e ir trabalhar de ônibus? Você acredita que vai ser o gasto de tempo o mesmo tempo? Vai valer a pena ou ainda não? O preço da passagem de R$5. Vale a pena ir de ônibus ou vale a pena ir de motorista de aplicativo? De repente a corrida fica R$10, R$15. Então são perguntas que a gente ainda não conseguiu encontrar as respostas. A gente até acha que a ideia é muito boa, né? Corredor de ônibus e tudo mais, pensamento de cidade grande, mas por enquanto está sendo de uma maneira que ainda não é uma boa execução. A justificativa a gente mostra na tela do balanço geral, né? São muitos problemas, as pessoas reclamando muito lá no terminal de ônibus da Zona Sul de Ribeirão Preto, imagens de filas e filas enormes e também de lotação de ônibus, Valentim. Olha, tá aí o nosso Guilherme Campos e, claro, né, em forma de desabafo, o Guilherme está em contato direto aí com esses usuários do transporte público que estão todos os dias sofrendo com essa situação. Tá claro, Guilherme, que a troca era necessária dos ônibus velhos pelos ônibus novos, mas também está muito nítido que a gestão, a administração não conseguiu organizar essa troca de uma forma com que não prejudicasse o usuário do transporte público. Com o tempo, com os novos ônibus, isso pode até se normalizar, como acontecia até a última semana. Mas, como disse muito bem o Guilherme, infelizmente está nítido, né? A troca era necessária, ninguém questiona. Os corredores de ônibus são corredores que funcionam em grandes cidades, como São Paulo, como Rio de Janeiro, e são necessários também para uma cidade capital como Ribeirão Preto, porém, até agora o efeito não surtiu, não apareceu, e o que apareceu é a falta de gestão, a falta de administração correta para gerir esse problema tão grave que é o transporte público nessa semana.